Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. Efésios, capítulo 2. Vê se alguém do seu lado ou atrás de você não tem Bíblia, mas você possa compartilhar a sua Bíblia, caso tenha mais de uma no seu banco. Banco não, na sua fileira. Se por acaso você frequenta a igreja e não tem Bíblia, a gente tem algumas Bíblias que a gente pode doar. Ok? Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11, está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, povo de Deus, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou: paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando a gente pensa em missões mundiais, não sei se isso bate no seu pensamento ou no seu coração. Pensar em missões mundiais é pensar em evangelizar países distantes do nosso. Quando a gente pensa em missões nacionais, nós estamos pensando em evangelizar no Brasil, levar a palavra de Deus aos brasileiros que estão em nosso país. Mas quando a gente pensa assim, vamos evangelizar o mundo, vamos levar a palavra de Deus, como a gente cantou, até os confins da terra, aí vem assim um pensamento na gente, ou pelo menos em algumas pessoas, ou quem sabe, na maioria das pessoas: como é que a gente vai evangelizar o mundo inteiro? Como vamos mandar a gente para a Indonésia, para a China, para o Paquistão? Como vamos mandar pessoas para lá, sendo que aqui no Brasil há tantas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus? Ainda há povos, ainda no nosso país, que não foram alcançados também. Então por que a gente está pensando lá fora, ainda pensando lá na Ásia, bem distante da gente? Parece que não existe uma coerência com isso, não é verdade? Primeiro vamos agestar as coisas aqui dentro da nossa casa, vamos alcançar as pessoas que estão aqui em nossa casa, no nosso país. Aí depois que todos os brasileiros, todos que habitam nesse país, pensamento assim, que muitas vezes bate sobre nossas cabeças, sobre os nossos pensamentos. Vamos então evangelizar depois que todos ouvirem falar de Jesus.
aí sim a gente vai, né, para a China, para a Indonésia, para o Paquistão e tantos outros países, né, do outro continente e mais. Não é assim que às vezes bate na nossa cabeça, né, esse tipo de pensamento? Mas pensa bem, se os americanos fossem pensar assim, vamos esperar os que moram nos Estados Unidos, os americanos, serem evangelizados, todos eles serem alcançados pelo Evangelho, e depois que então a gente vai pensar no Brasil. Olha, até hoje ninguém ouviria do Evangelho, que infelizmente muitos americanos que estão nos Estados Unidos ainda não tiveram um encontro com Jesus. A mensagem do Evangelho é aquela que foi lida aqui. Jesus falou aos seus discípulos: vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, então aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Evidentemente começamos a evangelizar na nossa vizinhança, mas o foco de Deus não é exclusivamente uma nação. O foco de Deus, o objetivo de Deus é o mundo inteiro, e de por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem fundamental do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles precisam de Cristo, a paz que liberta. E quando penso nessa temática proposta pela Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Mundiais é uma instituição organizada pelas igrejas batistas do Brasil, que tem como finalidade detectar ou receber aquelas pessoas que têm um chamado de Deus para a obra missionária mundial, e então eles vão ferramentar esses irmãos e vão apoiar esses irmãos, ajudando as igrejas assim a alcançar outros países. Graças a Deus, nossa igreja tem uma missionária que está na África, apoiada pela Junta de Missões Mundiais. E quando a gente pensa, por exemplo, que nessa época que a gente está orando mais especificamente pelos nossos missionários ou pelos povos não alcançados ainda, povos que são avessos ao cristianismo, estamos pensando nesses povos bem na Ásia, e nós estamos pensando nele, mas nós estamos orando por isso, e não apenas orando por isso, mas nós estamos orando e estamos querendo contribuir para que não só nossos irmãos que são chamados por Deus para a obra missionária possa aí atravessar os continentes e chegarem às pessoas, mas também nós estamos orando para que Deus desperte aqueles que estão lá, que já conhecem a Jesus, seja que estejam no Iraque, na China, Paquistão e etc., que os irmãos já foram alcançados, que possam também testemunhar naquele lugar, naqueles países. E quando penso nesse texto que eu li, à luz da proposta da temática de missões mundiais, o que me vem mais ao coração é essa palavra paz. Paz. Eles precisam de Cristo, a paz que liberta. Mas eu pergunto, só eles precisam de Cristo, a paz que liberta? Ou só eles precisam de paz? Penso que quando eles pensaram nessa perspectiva da paz, estão pensando nesses países, como já foi dito aqui, Paquistão, China, Índia, Indonésia, países que estão sempre envolvidos com conflitos armados, com conflitos entre as nações, briga por territórios, briga por riquezas e constante guerra, uma atrás da outra, parece que nunca cessam, não apenas das suas guerras entre si, mas também os problemas de ordem natural que também acontecem naqueles países. Então pensamos mais nesse aspecto de vamos acabar com as guerras, vamos acabar com as guerras que matam, que destroem famílias, nações. Mas eu creio que a proposta de Cristo é mais do que terminar com a guerra entre as nações. A proposta fundamental do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é terminar com a guerra que está dentro do coração do homem,
com a inimizade, não simplesmente de um povo contra o outro povo, mas a inimizade de um homem para com Deus. Tiago, falando sobre guerras e conflitos, ele diz que de onde vêm as guerras e os conflitos que há entre vocês? Ele vai dizer que as guerras e os conflitos que há entre vocês, elas vêm do interior do homem, vêm dentro do coração do homem. Daí procedem as guerras, daí procedem os conflitos, e diria Jesus, daí procedem os maus pensamentos, daí procedem os pecados de dentro do coração do homem. Então, objetivamente, o que Cristo quer trazer é paz para o interior do homem, paz para o coração do homem, ou seja, paz para o homem é relacionamento íntimo com Deus na visão de Cristo. O texto vai nos mostrar algumas coisas nesse aspecto. Ele coloca os israelitas e do outro lado os gentios. Gentios, na visão da época aqui, são todos aqueles que não são israelitas ou não são judeus. Então, do ponto de vista técnico, nós somos gentios, a não ser que exista alguém aqui que seja judeu, mas seríamos assim. Então dividia-se basicamente entre dois grandes povos, ou seja, judeus, israelitas, o povo escolhido e o povo não escolhido, o povo que não conhecia Deus. E havia uma inimizade entre os dois, mas essa inimizade entre os dois residia no fato que não havia uma harmonia deles, evidentemente, para com Deus. E alguém precisava promover a reconciliação. Se existe uma coisa que Deus ama em Cristo Jesus, é essa palavra, reconciliação. Deus ama profundamente esse ato que é um ato dele, promover a reconciliação. Reconciliação do homem para com Deus, reconciliação do homem para com o homem, e daí por diante as demais reconciliações serão também objetivadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz assim, no versículo de número 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz. É em Cristo Jesus, o texto vai mostrar, é em Cristo Jesus que os homens se unem verdadeiramente para com Deus. Qual é a inimizade central que afasta o homem da paz verdadeira? A inimizade central que afasta todo o homem de Deus é chamada pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Quando a gente erra, quando a gente peca contra um ser humano, contra uma pessoa, a gente não só está ferindo aquela pessoa, a gente está ferindo o Criador daquela pessoa, quando não diretamente ao Criador. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, Ele não quer que o homem viva distante dele. Então, o que Ele providenciou? Ele providenciou um reconciliador. Reinaldo Purim escreveu no livro com esse título mesmo, Jesus Cristo, o Reconciliador. Ele diz que Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, somente Ele poderia promover a reconciliação do homem para com Deus. Mesmo que não existisse um outro ser humano que não tivesse cometido pecado algum, esse ser humano não poderia ser o indivíduo, a pessoa que promovesse a reconciliação de Deus para com o homem. Vamos supor, nós estamos estudando nos pequenos grupos sobre Jó. Jó, em toda a sua tribulação, em todo o seu sofrimento, a palavra de Deus diz que ele não pecou, mas Jó não poderia ser esse
reconciliador, aquele que iria promover a reconciliação do homem para com Deus. Então Reinaldo Purim diz: por quê? Porque Jesus, só em Jesus, o Filho de Deus, residia duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana e a natureza divina em Jesus de Nazaré é único. Só ele tinha essas duas naturezas. Ele tinha a natureza humana herdada de Maria, ele tinha a natureza divina herdada do Espírito Santo. Então nele há a verdadeira união entre o homem e Deus, e portanto só ele poderia promover a reconciliação entre Deus e o homem. Pode aparecer muitos personagens na história da humanidade, pessoas que falaram coisas muito bonitas, como Mahatma Gandhi e tantos outros que falaram coisas bonitas, até mesmo cerca da paz, mas eles nunca poderiam ser aqueles que iriam eliminar a inimizade do homem para com Deus, porque nenhum deles poderia morrer em nosso lugar, nenhum deles, em morrendo, derramando seu sangue, poderia perdoar os meus pecados, os seus pecados, porque eles não tinham essas duas naturezas, eles só tinham a natureza humana. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele tem essas duas naturezas e, portanto, ele tinha a missão de ser o reconciliador. E como ele faz essa reconciliação? Como é que ele promove essa reconciliação? No momento em que ele morre e deixa seu sangue ser derramado em nosso favor. E quando você reconhece que você é pecador e que ele, o ato dele, feito voluntariamente lá na cruz, isso promove perdão para os meus, para os seus pecados. Reconciliar significa também que houve a necessidade do perdão. Houve dois que estavam em conflito, inimigos um do outro, e para que esses pudessem estar reunidos novamente, houve a necessidade do perdão. Perdão custa muito, muito caro. Parece uma coisa tão simples, né? Você me perdoa? Te perdoo. Parece tão simples, mas não é tão simples. Porque até chegar a isso, até chegar a essa fala, o que está submerso nisso me doeu muito. O que você fez comigo me doeu profundamente, me magoou profundamente, me dói até hoje. O que o homem faz para com Deus dói muito no coração de Deus, profundamente no coração de Deus, e entristece profundamente o coração de Deus. Custou muito, muito caro. Custou a dor do eterno Deus, de ver o seu Filho amado morrer lá no Calvário, em meu favor, em teu favor. E o que você faz com isso? E o que você faz com esse ato de Deus através de Cristo Jesus? Você tem duas atitudes para fazer: ou você ignora totalmente, isso é uma coisa da história, assim como Cabral descobriu o Brasil e não tem nada a ver com isso, não afeta a minha vida. Para muitos também o sacrifício de Jesus não afeta a vida deles. Mas quando você reconhece que isso doeu no coração de Deus, ou seja, o meu pecado, o seu pecado, doeu profundamente, tão profundamente no coração de Deus, que isso foi manifesto na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Tenho conversado sobre conversão e chegando a algumas conclusões acerca da conversão. A conversão é um ato do homem. É o homem que se converte. Um homem não tem capacidade de converter o outro. Eu sou incapaz de converter a você.
E vou dizer mais ainda também: Deus não converte o homem. Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a palavra de Deus para o homem é que o homem reconheça-se pecador e se converta dos seus maus caminhos, mude o rumo. Essa é uma atitude que você, homem, você, mulher, deve tomar. Mudança de hábito, mudança de costume. Estava fazendo a coisa errada, fazendo a coisa que desagradava a Deus, e agora você chegou à consciência que isso não faz bem para o seu relacionamento com Deus, nem para o seu relacionamento para com você mesmo, e isso realmente atrapalha a sua vida, e você não pode mais continuar assim. Aí, quando você tem essa consciência, você diz: chega, não vou viver mais no pecado, não vou viver mais no erro, não vou viver mais longe de Deus. O Senhor, na sua misericórdia, Ele nos mostra que somos pecadores, mas Ele não vai pegar os seus pés e vai amarrar os seus pés, vai amarrar as suas mãos. Para de fazer as coisas erradas. Ele não vai fazer isso, de jeito nenhum. Certa vez disse um certo pastor, Malafaia, ele disse: o que o homem pode fazer, Deus não vai mexer uma palha. Uma palha. Deus não vai fazer com que você simplesmente jogue o cigarro fora. Não vai fazer isso, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer com que você jogue a cachaça fora. Ele não vai fazer isso. Ele vai te convencer de que o que você está fazendo atrapalha o seu relacionamento para com Ele, mas quem tem que fazer isso é você. É você que tem que jogar fora as coisas que não prestam. Mas Ele se dispõe a ajudar a você nessa nova caminhada, nessa atitude que agrade a Ele, na atitude que realmente volte à comunhão para sempre com Ele. Eu não sei se você está apenas pensando num conflito armado entre um povo e o outro, mas Deus está pensando mais no conflito seu para com Ele. O seu conflito para com Ele é chamado pecado. Mas Ele não está apenas pensando nisso, mas Ele está agindo de forma que você, encontrando-se com a solução dEle para o perdão do seu pecado, você tome a decisão de sair do caminho distante que estava para com Deus e voltando para o bom relacionamento para com Deus. Como é que você está para com Deus? Como é que você está vivendo em relação ao erro constante? A gente pode se acomodar a ele, mas ele está sempre batendo a nossa porta. Antônio, José, o teu caminho está mal, você vai se dar muito mal, eu quero você junto de mim. Bem, você pode dizer: eu não quero saber de você, Senhor, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser e bem entender. Mas Ele diz: eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E Ele diz: escolha o caminho da vida, escolha o caminho da paz, escolha o caminho que é a verdade e a vida, o caminho que é Jesus. A mensagem que é levada a todos os povos não é outra mensagem além dessa. Jesus Cristo é o único que pode reconciliar você com Deus. Jesus Cristo é o único que pode dar a você a paz que dinheiro não dá, que saúde não dá, que amores não dá. Jesus Cristo é a paz que transforma a vida do homem. Nós queremos, e Deus quer, que essa paz que liberta, essa paz que é Jesus, possa adentrar no seu coração e você passe a viver
uma vida não em inimizade para com Deus, mas uma vida em comunhão com Deus. Vamos orar. Estamos todos nós aqui, eterno Deus. Não viemos a este lugar para nos apresentar às pessoas humanas. Não viemos a este lugar para buscar soluções dos homens. Nós viemos a este lugar para ter um encontro contigo. Um encontro que possa alimentar os nossos corações. Um encontro que possa promover de tal forma a paz no interior nosso, que a gente possa viver tranquilamente nesse mundo tão difícil, tão cruel. Eterno Deus, as pessoas que vieram aqui, certamente vieram porque o Senhor desejou ter um encontro com elas. Agora, Senhor, se existe algum mal, algum erro, algum pecado que separe essa pessoa do Senhor, que em Jesus esse mal seja dissipado, para que teu Espírito possa estar atuando de forma poderosa na vida de cada um. E aqueles que são chamados para o Senhor, para a obra do Senhor, para proclamar o teu Evangelho, possam se levantar para assim fazer a tua obra. Ó eterno Deus, segundo a tua misericórdia, que Jesus possa reconciliar pessoas nesta noite, reconciliar o homem contigo, reconciliar marido e mulher, glória ao teu nome, reconciliar pai com filhos, reconciliar amigos que se tornaram inimigos. O Senhor é o nosso reconciliador mor, e pedimos que o Senhor transborde em reconciliação no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Hoje o Senhor te convida para que você possa pensar: quais são as pessoas que têm se tornado suas inimigas? Quais são as pessoas que têm alguma coisa contra você? Ou quais são as pessoas que você tem contra elas? Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que desfaz a confusão. Enquanto você é servo de Deus, você também tem essa missão de ser um pacificador, promover comunhão entre pessoas. Deus te chama hoje a olhar para aqueles que fizeram mal a você, não com olhar de condenação, mas com olhar também de misericórdia, de perdão. Se teu irmão pecou contra você, não espere que ele venha a você. Jesus falou: vá até o teu irmão e diga a ele o mal que ele fez a você, mas diga com a intenção de perdoar. Se ele te ouviu, você vai ganhar esses irmãos e vocês voltam a ter paz. Não adianta para Deus viver uma falsa reconciliação. Deus não se deixa enganar. Nunca Deus se deixa enganar. Deus ama a verdade no íntimo, no coração. E Deus chama você hoje para você buscar essa reconciliação para com o teu próximo. Porque se você não se reconcilia com o teu próximo, não pense você que vai se reconciliar com Deus também, não. A palavra de Deus vai dizer
que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é o quê? Mentiroso. Como eu posso dizer que eu amo a Deus que não vejo e aborreço o meu irmão que vejo? Então a coisa começa na horizontal também. Eu preciso me reconciliar com o meu irmão, com a minha irmã. Quando eu penso e percebo que eu errei, pequei, eu devo ir até ele e pedir o perdão. Mas mesmo assim também, mesmo que eu não me sinta errado, eu tenho que dizer a ele: você errou contra mim, mas eu quero dizer que eu te perdoo no nome de Jesus. Ah, mas não foi eu. Não tem problema, já está tudo entregue nas mãos do Senhor. Queremos que esse evangelho prático seja vivenciado por cada um de nós. E sobretudo, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu diria, você ainda não foi perdoado dos seus pecados. Significa que você continua inimigo de Deus. Mas o Jesus, o reconciliador, ele chama você ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados e volte-se para com o Senhor, que é rico em perdoar. Existem algumas coisas bem significativas. Se existe alguém que não quer que você se reconcilie com Deus, sabe quem é? É o diabo, é o tentador. E ele age de modo extremamente sutil. Ele coloca no teu ouvido de uma forma a palavra que é: deixe isso para lá, pense em outra coisa, viaje um pouquinho, para que você não tome a decisão mais correta da sua vida: reconciliar-se com Deus, ter paz com Deus. Eu quero nessa noite chamar a você. Já chamei. Tem coisas que você vai fazer ou no seu particular para com Deus, ou no seu particular para com a pessoa que você acha que ofendeu ou foi ofendida com ele. Essa missão Deus não pode fazer por você, é você que tem que fazer. Mas eu quero fazer um convite especial para você. Você que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, a sua decisão de se reconciliar para com Deus, eu quero chamar a você e dar a oportunidade a você para declarar a sua fé e entregar a sua vida a Jesus. Eu chamo você hoje, em nome de Jesus, a tomar uma decisão que ninguém pode fazer por você. Seu pai, sua mãe, seu irmão, ninguém pode fazer isso por você, só você. Eu diria, nem Deus pode fazer isso por você. Ele te respeita tanto, tanto, que não invade a sua vida. A palavra de Deus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou: eu venho para que você tenha a vida. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus chama: vinde a mim. Você quer vir a mim? Eu quero perguntar aqui: há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, reconhecendo-se pecador, está distante de Deus, mas quer nessa noite dizer: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, não quero viver longe de Deus, eu quero que Jesus seja dono da minha vida para todo sempre. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu convido a você que faça um sinal. Levante a sua mão, levanta bem alto, com coragem. Se você não tem essa coragem, eu diria para você: você precisa dessa coragem. Já teve coragem para fazer muita coisa errada, essa é a coragem para fazer a coisa certa. Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e eu pergunto: você aceita a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Aceita? Aceita de coração? Você quer que Jesus entre no seu coração, na sua vida, te dê a paz que ninguém pode te dar? Salvação? Eu pergunto mais uma vez: se você quer, levanta a sua mão, mas levanta bem alto, com coragem, com fé. Alguém aqui?
Deus amado, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor chama o homem ao arrependimento, mas certamente a oportunidade do Senhor é dada. E eu te louvo pela tua compaixão, pelo teu amor, não só por nós brasileiros, mas por todos aqueles homens e mulheres, crianças e idosos espalhados no mundo inteiro, para que eles sejam reconciliados em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.